muito bem-vinda. Que bom que você está acompanhando esta gravação, que bom que você está acompanhando esse vídeo. E hoje eu quero aqui trazer algumas reflexões para você sobre alguns temas muito importantes e que comumente nesta época da Páscoa retornam muitas vezes a nossa reflexão, retornam às vezes, né, nos assuntos que são muito falados. E quero também trazer aqui alguns assuntos hoje para você que são bases de doutrinas que passam séculos e mais séculos e séculos e as pessoas vêm repetindo esse pensamento, esta ideia e assim por diante. Mas muitas vezes a gente não sabe de fato o que é aquilo. A gente vai só pela ideia que nos é passada pela religião, a gente vai muitas vezes só pela doutrina que é nos ensinada, e muitas vezes até a própria doutrina que está por trás daquilo, as pessoas não sabem, elas apenas repetem ritos, repetem crenças e vão levando isso um para o outro, um para o outro, um para o outro. E então eu senti essa necessidade de trazer a você esclarecimento de uma visão espiritual a respeito de temas como pecado, salvação, precisamos de salvação, o que é o sacrifício de Cristo na cruz e assim por diante. Visto que hoje as pessoas precisam de conhecimento para que encontrem a verdade e para que encontrem essa verdade dentro de si mesmos. Bom, rapidamente, alguns livros que eu há muitos anos estudo e ao longo aí desses meus tantos anos de estudo, eu me deparei com esses livros, com essas obras, e muito do que eu trago hoje aqui como pensamento a você, para que você possa refletir comigo, você não precisa, assim, achar que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta, mas pelo menos pense, reflita sobre essas coisas, de forma que você possa ter uma visão mais abrangente sobre esses temas tão fortes e importantes que estão hoje dentro da nossa sociedade, que estão hoje na nossa cultura espiritual, que estão hoje principalmente no Ocidente. No Ocidente que ele é grande parte cristão ou que está dentro, ligado muito a essa egrégora cristã. Então nós precisamos ter entendimento sobre essas coisas. E ao longo aí de tantos anos de estudo, teologia, filosofia, é, estudos assim, alguns estudos não acadêmicos, outros estudos acadêmicos, né? E reflexão pessoal, muitos ensinamentos eu aprendi com a própria espiritualidade. Eu tive 8 anos da minha vida um mentor espiritual que me acompanhou assim e me revelou muitas coisas, me abriu a mente em muitas coisas, né? E depois eu fui também pesquisar, fui atrás dessas coisas. E hoje também, levando um pouco mais para o lado terapêutico, como um terapeuta, como um psicanalista, como alguém que trabalha o espiritual das pessoas, mas também ajuda as pessoas no emocional, e hoje sou um estudante de neurociência, como que tudo isso ele vem para nós e o que esses ensinamentos sobre salvação, sobre pecado, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, a própria figura de Jesus, como é que isso tudo hoje pode nos transformar a nossa vida e transformar a nossa visão. Então, alguns livros que eu uso como base em todo esse estudo e essa reflexão que eu vou trazer a você, alguns dos livros de Edenstein, esse livro aqui é A Ciência da Cruz, Ciência Crucis. É um livro fantástico. Eu tive oportunidade de ler, estudar, conheci inclusive muito a fundo o trabalho de Edenstein, não somente da parte espiritual, mas também da fenomenologia, na filosofia. Então é um livro assim fantástico, não é um livro muito fácil de entender, mas é um livro assim que nos abre muito a mente, né? Principalmente numa visão mística. Este livro aqui é um livro que eu uso muito em todas as minhas reflexões e eu volto muito nesse livro também, assim, para estudar, reestudar algumas coisas, alguns assuntos. Jesus, a história verdadeira, tá? Alguns desses livros você pode ver que as capas estão em outros idiomas, porque são livros de fora, tá? Mas alguns deles você encontra, inclusive, traduções em português.
A base do pensamento, a base da reflexão e muito assim do que eu levo na minha vida espiritual é com base na teologia e na filosofia espiritual de Jacob Boehme, tá? O livro O Príncipe dos Filósofos Divinos, que é uma síntese de muitos temas que Jacob Boehme ele traz para nós, e que em toda essa reflexão que eu vou fazer com você aqui, eu também trago muito do pensamento dele. E não poderia faltar as obras espirituais de Charles de Foucault. Ele é um santo da Igreja Católica, né? Mas muito antes dele ser um santo de altar e assim por diante, né? Até porque pouquíssimas pessoas conhecem ele, infelizmente, né? Mas ele deveria ser assim, uma referência para os estudos de espiritualidade. Porque o misticismo deste homem e a transformação que ele teve na vida dele e como ele vivenciou muito do que eu vou trazer hoje para você aqui como reflexão é impressionante. Então, as obras espirituais de Charles de Foucault é assim, não só um livro revelador, mas também uma forma de você conduzir a sua vida. E alguns insights, principalmente no finalzinho desta gravação, eu trago do Diário de Madre Faustina, aonde em conversas com o Cristo Misericordioso, que inclusive é a imagem que eu tenho aqui atrás, ela revela muitas coisas, o Cristo revela a ela muitas coisas. Então esses são alguns dos livros que eu gosto muito e que são base também para formar o pensamento que aqui eu trago para você como reflexão. E muito do que você vai hoje ouvir aqui, talvez você não vai encontrar em outros autores, apesar de eu ter citado alguns a você, porque são obra de canalização espiritual. Então, muito do que eu trago aqui, eu aprendi da espiritualidade diretamente. Você tem que absorver isso como uma verdade absoluta? Nunca, jamais. Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma visão a você, longe das doutrinas religiosas, para que você possa ampliar a sua conexão, a sua amplitude e, inclusive, viver a Sexta-feira Santa, viver o Sábado Santo, viver a Páscoa da Ressurreição, talvez de uma forma diferente, né? Claro que as tradições, principalmente no Ocidente, nos trazem para uma série de celebrações litúrgicas, rituais muito bonitos e assim por diante. Mas o que é que tem por trás de toda aquela ritualística? Qual que é a base de tudo aquilo? Vamos lá. Eu vou compartilhar com você aqui uma tela que te ajuda a você visualizar e ler algumas coisas também, né? Vou procurar ser o mais didático possível e ser o mais assim, como que eu posso dizer, tentar simplificar as coisas para que não fique um assunto complicado de se entender. Esse é uma gravação geral. Óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de que você resolver todos esses temas, né, ou trazer a você todas essas reflexões de forma profunda. Muito do que eu vou compartilhar aqui é tema também de outros cursos, de outras formações que eu tenho e que vou estar aí lançando nos próximos dias, né? Para que você possa cada vez mais refletir e ir a fundo. Não dá mais para nós só repetirmos coisas. Nós precisamos ir a fundo e estudar essas questões. Porque muitas vezes uma pessoa vai numa missa e não sabe o que está fazendo lá. Uma pessoa vai num culto religioso e não sabe o que está fazendo lá. Muitas vezes uma pessoa critica a fé do outro e não sabe por que está criticando. Então, são temas que a gente precisa entender e ideias que estão impregnadas e que muitas vezes viram até crenças limitantes, limitam a nossa vida. Há poucos minutos atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo para incluir uma outra pessoa no atendimento e ela disse assim para mim, tudo travado. Mas por que será que está tudo travado? Será que também é a falta de nós termos acesso à verdade não é aquilo que também impede e trava o nosso caminho? Eu comecei, nesta semana, eu comecei uma, um plano de apometria semanal. Ou seja, eu vou estar atendendo as pessoas semanalmente, né? Com limpeza espiritual, com muito conhecimento, trazendo outras reflexões também, né? Inclusive, se você quiser participar, me chame no particular e eu vou incluir o seu nome, explico para você como funciona.
Mas enfim, as pessoas precisam hoje conhecer, até para poderem alimentar a sua fé, alimentar a sua conexão com o divino, alimentar a sua conexão com a espiritualidade e muitas vezes se libertar das prisões que muitas vezes nós estamos inseridos. Por quê? Porque o mesmo poder que eu tenho, você tem. O mesmo poder que alguém que está com o microfone na mão tem, você também tem. Então a gente precisa levar conhecimento para as pessoas para que a gente possa se libertar muitas vezes do jugo das religiões, das doutrinas, das prisões que muitas vezes estamos inseridos. Ninguém está dizendo aqui que você não deve mais frequentar a sua crença, a sua fé, a sua igreja, a sua religião, assim por diante. Pelo contrário, mas vá lá com liberdade. Vá lá sabendo o que é aquele assunto e muitas vezes até dentro do seu íntimo, com todo respeito ao líder que está conduzindo aquele atendimento, aquele culto, aquela celebração, mas dentro do seu íntimo você diz: opa, isso aqui é doutrina e a verdade eu sei e estou tendo acesso a ela. Vamos lá então. Eu quero começar esta gravação falando exatamente de um tema muito central e presente em toda essa reflexão, principalmente agora na Semana Santa, Sexta-feira Santa e assim por diante, que é a ideia do pecado. Muitas pessoas abrem a boca na Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo de Páscoa, aí para falar do pecado, né? O pecado que Jesus ele morreu na cruz para limpar, para salvar dos nossos pecados. Ok, eu entendi essa questão, mas o que é pecado? Vamos partir dessa reflexão simples, muito simples. O que é pecado? Porque se Jesus morreu numa cruz, segundo a doutrina, para perdoar e limpar os meus pecados, mas afinal de contas, o que é pecado? A igreja, a religião, criou uma lista. Né? Se você for pegar lá no Antigo Testamento, principalmente livros como Levíticos e espalhado também pelo Antigo Testamento, você vai encontrar verdadeiros decretos espirituais e verdadeiras leis que foram criadas ali. Até comidas que não podem ser comidas, coisas que você não pode fazer e assim por diante. Que vão muito além daquela lei lá de Moisés dos 10 mandamentos. Tá? Nós temos mais de 600 itens que compõem a famosa lei mosaica, a lei abrâmica e assim por diante. Mas se eu perguntar hoje para você o que é pecado, muitas pessoas vão responder, até porque eu já fiz essa pergunta para algumas, e dizem, pecados é eu desagradar a Deus. E essa resposta não está totalmente errada. Mas que sentido tem eu viver uma vida inteira achando que Deus está ali com aquele baita olhão em cima de mim, com um binóculo em cima de mim, para ver se eu estou errando ou não estou errando? Se eu não estou pecando, se eu não estou pecando. Esse Deus é um Deus muito diferente do Deus que o Cristo nos apresentou, apesar de nós talvez não termos assimilado da forma como ele queria, né? E é muito diferente, inclusive, de um Deus que é pregado, que ao mesmo tempo é aquele que pune, que julga, que mata, que faz guerras, mas ao mesmo tempo é um Deus amor, um Deus misericórdia. Mas peraí, essas coisas não fecham, essa conta não fecha. Então vamos partir da base desta reflexão. O que é pecado? A palavra hebraica, e por que eu cito hebraico? Porque o Antigo Testamento ele foi todo escrito em hebraico. Alguns textos do Novo Testamento também têm trechos em hebraico, trechos em grego, trechos em aramaico, né? Então a gente tem que partir da base. Aquilo que deu origem, né, ao que depois os cristãos deram continuidade na igreja primitiva, no cristianismo e assim por diante. A palavra hebraica que nós traduzimos como pecado é a palavra chatá, que significa literalmente errar o alvo. A palavra pecado, ela é inserida num contexto de um arqueiro, de um esporte, de um arco e flecha, de um arqueiro.
Então, olha como a gente, não conhecendo e não sabendo a origem da palavra, a gente acaba muitas vezes indo só por uma ideia de uma doutrina. E se você quer parar de padecer, seguimos o que está escrito lá no livro do profeta Ageu: o meu povo padece por falta de conhecimento. Vamos começar a entender então o pecado como errar o alvo. Um arqueiro mirando um alvo e a flecha não acerta. Isso é pecado. Olha o que isso traz já para nós de reflexão. É totalmente diferente daquela ideia de desagradar a Deus, cometer ou fazer coisas erradas. Errar o alvo não é apenas fazer o mal e não atingir o propósito para o qual foi criado. Isto é pecado. É não atingir o propósito para o qual você foi criado. Desvio de alinhamento com Deus. Se Deus é o alvo, né, eu vou te explicar e vou esclarecer um pouco melhor esse assunto. Então eu não estou mirando para ele, eu estou mirando para alguma outra coisa. Uma outra palavra que é muito importante é a palavra avon, que aqui diz iniquidade, distorção, perversão. Aqui nos traz uma ideia de algo que está entortado, relacionado principalmente a padrões que são repetidos e cargas emocionais e espirituais. Quando a gente estuda letras antigas, né, e os idiomas antigos que foram escritos, a Bíblia e assim por diante, a gente se depara com situações muito diferentes da, por exemplo, língua portuguesa. E uma palavra, ela tem um significado imenso. E precisa ser muito bem entendido o contexto pelo qual é trazido aquela palavra, dentro de uma cultura e dentro de um povo, de uma sociedade. Senão nós fazemos toda uma distorção e vamos apenas pela ideia da doutrina e dizemos amém aquilo e pronto. Pecado também quer dizer, dentro do hebraico, rebelião, transgressão consciente. E é uma outra palavra para dizer isso. Até porque são momentos diferentes dos textos sagrados e encontramos palavras diferentes para se referir a pecado, como errar o alvo. Já no grego, que aqui eu me refiro principalmente ao Novo Testamento, o termo usado para se referir a pecado é amartia, que também significa errar o alvo. E mantém a mesma raiz simbólica. E o grego, ele aprofunda ainda mais a situação. Pecado, errar o alvo, é condição existencial. Um estado de separação da essência divina. Lembra-te que você é a imagem e semelhança de Deus, então o errar o alvo é separar-se da essência divina. É uma desconexão dessa tua verdadeira identidade. Na língua de Jesus, aramaico, e Jesus nunca escreveu nada em grego, nunca falou nada em grego, tá? Então nós temos uma visão das palavras de Jesus por uma tradução do aramaico para o grego, que nós já temos um outro problema, né, para ser identificado. No aramaico, na língua de Jesus, o pecado ele significa dívida, obrigação não cumprida. Dívida energética, espiritual, desequilíbrio que precisa ser restaurado. Por isso que na oração do Pai Nosso, na versão original em hebraico, a ideia não é só perdoar pecados, mas perdoar dívidas, restaurar equilíbrio entre duas partes. Uma pessoa está em dívida com o outro, ou você, muitas vezes, em referência a Deus, está em dívida com ele. Então, na visão do aramaico, e pensando principalmente na oração do Pai Nosso, perdoar
pecados significa perdoar dívidas. E aqui nós restauramos um equilíbrio entre duas partes, duas pessoas, ou você e Deus, e assim por diante. Essa ideia de errar o alvo, ela é muito rica e se conecta muito com o que nós trabalhamos em terapia e em espiritualidade. O que é o alvo? Propósito, essência, estado de consciência, verdade interior. Então, errar o alvo, o pecado, seria agir contra si mesmo. Nas reflexões de Madre Faustina, Jesus Misericordioso muitas vezes fala para a Madre Faustina e tentando traduzir um pouco, até porque o texto de Madre Faustina é um texto muito poético, né, em algumas partes dos cadernos dela. Realmente nós temos essa ideia de agir contra si mesmo. Deus não está preocupado com os problemas humanos que você tem ou com os pecados que você comete contra outra pessoa. Isso é um problema que você tem que resolver com a outra pessoa. Por quê? Exatamente esse entendimento. Pecado é agir contra si mesmo. E nesse agir contra si mesmo, você se desconecta da sua própria alma. Você repete padrões que te afastam do seu centro. E você nega a sua verdade interna. Totalmente diferente do que a doutrina te ensina. Tá vendo como é importante você ter conhecimento? Porque lá na igreja você vai viver a doutrina. E tá certo. Não estou questionando o que eles dizem lá. Mas quando você tem um entendimento do que isso significa, muda tudo. Porque você até pode repetir ritos por tradições e assim por diante. Mas quando você sabe a essência daquilo, você transforma a sua vida. Não apenas repete ritos, repete cerimônias e assim por diante. Quantas Páscoas você já passou na sua vida? E quantas vezes você se deparou com o real significado de pecado e foi em busca desta reflexão profunda? E se a gente trouxer esse tema para uma visão mais neuroespiritual, pecado pode ser visto como desregulação emocional, padrão inconsciente, repetindo dor, autossabotagem, desalinhamento entre mente, emoção e espírito. Deus, o Cristo, a espiritualidade como um todo, eles são especialistas em recomeços. Deus não está preocupado com um monte de coisa errada que você fez. Para Deus isso aí não é nada. O que Deus está preocupado é com você ficar repetindo, se sabotando, desalinhando-se. Mente, emoção e espírito. Tudo desalinhado, tudo perdido, tudo travado. Isso que a Deus preocupa. E é isso que Jesus quer nos dar um outro entendimento. Então, quando a gente vive o pecado apenas como uma listinha de coisas que eu posso e não posso fazer, você vive desalinhado, você se sabota o tempo todo e você vive culpas. Entenda, Deus não está preocupado com as coisas que você fez para o outro, você vai ter que resolver com a outra pessoa esse assunto. Nos 15 dias da prosperidade, eu gravei um vídeo falando sobre Deus, sobre a divindade. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link que você pode se nutrir também desse conhecimento. E lá eu dizia, Deus não age na matéria. Quem age na matéria somos nós. Quem age no dia a dia da nossa vida somos nós. Então os problemas que você tem com a outra pessoa, você tem que resolver com as outras pessoas. Não é Deus, Deus não vai se meter nisso. E não é para ele que você tem que confessar alguma coisa que você fez contra o outro. Deus está preocupado com as coisas que você faz contra você mesmo.
Porque errar o alvo, pecado, é agir contra si mesmo. E nesta ideia, puxando para a neurociência, desregulação emocional. Quantas pessoas hoje estão doentes emocionalmente, psicologicamente? Errando o alvo, estão em pecado. Mas não o pecado de culpa, o pecado que você tem que se humilhar para Deus. Por favor, essa mentalidade nós temos que tirar totalmente. O cristianismo, a vida de Jesus, tudo o que ele fez, hoje é visto como sofrimento. Ciência crucis. A cruz não é sofrimento. A cruz é um caminho, é um modelo de vida para nós seguirmos, mas não um modelo de alguém que sofreu. Óbvio que Jesus sofreu na cruz, mas aquele sofrimento não é para que você sofra também. Aquele sofrimento é para dizer a você: pare de agir contra você mesmo. Pare de repetir padrões, pare de te auto-sabotar. Pare de estar com a sua mente, as suas emoções e o seu espírito totalmente desalinhados. Se pecado é errar o alvo, então o caminho espiritual não é um caminho punitivo. É um caminho de reequilibrar a mira. Pense no arqueiro que puxa a sua flecha e ele está mirando para cá, vai fora do alvo. Vamos reequilibrar a mira para que você mire no centro. E esta ideia, ela muda tudo. Porque errar o alvo não é apenas uma falha, é um afastamento do que você nasceu para ser. Então, a antiga compreensão de pecado, como errar alvo, não carrega em sua essência o peso da condenação. Ela carrega o chamado do retorno. Porque o alvo não está fora. O alvo está e é você em estado de verdade. Pessoal, isso aqui é muito profundo, isso aqui muda tudo. Muda tudo. Por que um cara sobe numa cruz e morre por um pecado de alguém que nasceu depois dele? Porque a ideia que nos passam é que Jesus morreu na cruz pelos pecados das pessoas daquela época e pelos pecados dos que vieram depois dele. Eu não era nascido quando Jesus morreu na cruz. Pelo menos não nessa encarnação. E que sentido isso tem? Por que alguém sobe numa cruz para morrer por um pecado de alguém que nem existe ainda? A conta não fecha. A conta não fecha. E eu garanto a você que você nunca entendeu isso. Você apenas repetiu isso com uma doutrina sem ter entendimento sobre isso. Por quê? Porque esta visão doutrinária, ela é uma visão que te prende. E a visão do Cristo na cruz, o que ele quer mostrar para nós, é totalmente diferente. E hoje nós somos convidados a reequilibrar esta mira. Não mais errar o alvo. Principalmente o alvo de coisas que nós fazemos contra nós mesmos. Existe um ponto dentro de cada ser humano onde tudo está alinhado. Pensamento, emoção, intenção e espírito. Um ponto onde não há divisão. Onde não há conflito interno, onde a vida flui com coerência. Este ponto é o centro, é o alvo, o eixo da tua alma, a direção original. Errar o alvo é se afastar desse eixo. E esse afastamento quase nunca acontece de forma brusca, ele acontece aos poucos. E como é que a gente vai pecando na visão que eu estou te passando? Nas pequenas concessões que nós vamos fazendo o dia e o tempo todo. As escolhas que você faz para agradar o outro, as escolhas que você faz para sobreviver, as escolhas que você faz para evitar problema, para evitar dor. Isso tira você do seu alvo. Isto, aos olhos de Deus, é pecado. Não se preocupe com aquela listinha que disseram pode, não pode, pode, não pode.
Se preocupe com a sua verdadeira essência. Quando você concede coisas ao outro, quando você busca ser aprovado pelo outro, quando você busca agradar as outras pessoas, você está desagradando muitas vezes a você. Você diz sim para o outro querendo dizer não. Cada vez que você faz isso, a flecha muda de direção. E essas coisas vão aumentando. Quantas pessoas hoje vivem sob vítimas de narcisistas? Mas eu digo a você que o problema não está só no narcisista. Está em você que repete uma série de padrões e que muitas vezes não consegue mirar o alvo em você. E continua se sabotando, continua dizendo não, continua dizendo sim quando quer dizer não e vice-versa. Continua muitas vezes aceitando aquilo para que você não sinta dor. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela disse assim: mas eu continuo nesse casamento, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo um monte de coisa, porque eu não tenho uma renda. Eu preciso de dinheiro. Eu disse: então vai fazer alguma coisa da sua vida. Mas o narcisista ela não me deixa. Então vai fazendo aos poucos essas transformações. Claro que o assunto é muito complexo. Mas veja como não dá para você usar o que o outro faz contra você como uma desculpa. E se você é uma pessoa que faz assim, usa o que o outro faz contra você como desculpa, você está errando o alvo. E segundo o que eu estou lhe passando, que é uma visão espiritualista muito profunda e transformadora, você de fato está em pecado. O pecado não é erro moral que exige punição. É desalinhamento. A sua energia se fragmenta, sua mente entra em conflito, seu corpo começa a carregar tensões, suas relações se tornam distorcidas, sua percepção da realidade perde clareza. Outro dia eu atendi uma senhora que 32 anos trata fibromialgia. Eu disse para ela: eu não tenho pena da senhora. Ela veio para mim com um monte de coisa, falando um monte de problemas que ela tinha, um monte de situações que fizeram contra ela. E eu não tenho dúvida que realmente ela sofreu tudo aquilo. Mas eu disse para ela assim: eu não tenho pena da senhora. Se a senhora veio buscar ajuda aqui, então a senhora vai precisar ouvir. E a partir do momento que ela começou a mudar a forma de pensar, voltou o alvo para ela, parou de pecar, nessa visão que eu estou lhe passando, até as dores melhoraram. Errar o alvo não significa ignorância total, muitas vezes no nível mais profundo. Você sabe quando está se traindo, você sabe quando está insistindo em algo que já perdeu totalmente sentido. Você acha que Deus, ele quer de fato que você continue nesse relacionamento que está matando você? Eu não estou falando só de relacionamento conjugal. Estou falando de trabalho que está matando você, de situações da sua família que estão matando você. Coisas que já perderam total sentido, mas você continua lá. Será que você está em pecado? Se você for olhar a listinha do pecado, sim, não pode, não pode, lá não vai aparecer isso. Mas é isso que de fato preocupa a Deus. Porque Deus é um Deus de recomeços. E Ele quer que você pare de errar o alvo e volte para o centro. A cura do pecado não está na punição, está na correção e mudança de rota. Movimento de retorno. Nossa, pessoal, é muita coisa sobre esse assunto. Eu vou tentar sintetizar ao máximo, até para que não fique um vídeo, né, assim, muito longo. Aqui tem sintetizado muitos anos de estudo sobre esse tema. Vamos lá. Vamos agora ampliar um pouco a nossa visão, principalmente pensando agora no sacrifício de Cristo na cruz, o sangue derramado. E aqui eu vou trazer a você uma leitura profunda. Quando você muda a compreensão do pecado, do desalinhamento, errar o alvo,
todo o significado da cruz se transforma. Por que então a pergunta deixa de ser: por que alguém precisaria morrer para pagar pelos erros dos outros? Por que Jesus morre na cruz? A pergunta muda. Não é mais por que ele fez isso para pagar o erro dos outros. E a pergunta passa a ser: o que este gesto dele na cruz revela sobre consciência, verdade e alinhamento absoluto? O sangue derramado na cruz não é mais para responder à pergunta que a doutrina fica repetindo milhões de vezes, mas sim trazer a você uma outra compreensão. O que o gesto na cruz me revela sobre consciência, verdade e alinhamento absoluto? A cruz deixa de ser pagamento e a cruz se torna revelação. Pecado não é uma dívida jurídica, mas um estado de desconexão da essência, fora do alvo. Então, o sacrifício de Cristo não é mais entendido como uma transação. Ele dá o sangue dele para perdoar os teus pecados. Alguém pagando uma conta para um Deus irado. Nem um sistema de troca entre culpa e perdão. Esta visão religiosa cai por terra. Essa leitura, quando olhada profundamente, errar o alvo, acertar o alvo, o que Cristo faz na cruz, perde o sentido na ideia religiosa de que ele derramou o sangue para perdoar seus pecados. A cruz não é quitar algo externo. Ela é sobre revelar algo que está dentro, no interno. O Cristo, ele é o ser que nunca errou o alvo. Se pecado é errar o alvo, então Cristo representa o oposto. Ele é a expressão de alguém totalmente alinhado com seu centro, com a sua verdade e com o divino. E isso Jesus não negocia. A sua essência, quem ele é. Ele não se desvia por medo. Ele não se corrompe por pressão externa. Não trai a própria consciência. Olha como muda totalmente a visão. Ele poderia ter deixado de morrer na cruz? Claro que ele poderia. Mas se queriam que ele mudasse a ideia, queriam que ele falasse que ele não era filho de Deus, queriam que ele negasse aquelas coisas que ele tinha feito, queriam que ele... Se você ler os evangelhos, o julgamento de Jesus, que é retratado principalmente no evangelho de João, Marcos também fala um pouco sobre isso, né? Ele estava sendo julgado por coisas muito específicas. Ele foi levado na cruz por coisas muito específicas. A igreja não te ensina isso. Lê esses textos muitas vezes por cima. Mas por que estavam pregando esse cara na cruz? Por causa que ele estava dizendo que era filho de Deus, porque ele estava mostrando uma verdade, porque ele estava mostrando um caminho, porque ele fez milagres, curou pessoas. É por isso que ele estava sendo condenado, e não para pagar os teus pecados. Em nenhum momento nos evangelhos fala que Jesus estava ali para curar ou pagar pecados. Isso é uma doutrina que vem depois. Se você ler o texto nu e cru, sem doutrinas religiosas, você vai ver que ali nós temos um processo judicial, um processo jurídico. De alguém que estava indo contra uma verdade religiosa da época. E estava se apresentando como filho de Deus, como Messias. E Messias nunca foi um Messias salvador, no sentido de perdoar pecados. Mas Jesus permite e morre na cruz porque ele não negocia a essência. A minha verdade é essa, eu sou filho de Deus. A minha verdade é essa, eu curei pessoas sim. A minha verdade é essa, a minha essência é essa e assim por diante. E ele não nega a sua fé.
Ele morre porque ele não nega aquilo que ele fez e aquilo que ele é, e não porque ele pegou os teus pecados. Esta ideia a religião colocou na sua cabeça para dominar você. O que a cruz nos mostra é um despertar, é uma abertura. Jesus vai até a morte de cruz porque ele não negocia a sua essência. Eu sei quem eu sou, e já que eles querem me condenar para a cruz, eu vou morrer na cruz. Mas eu não vou negar quem eu sou. Eu não vou me desviar disso aqui por medo. Eu não vou me corromper por pressão externa. Ele poderia ter dito, não, peraí, eu acho que eu me enganei, eu não sou filho de Deus. Talvez os judeus iam, né, parar de persegui-lo e a cruz ia sair de cena. Mas se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a essência dele. Ele estaria errando o alvo. E não é isso que ele é. Ele é um modelo de alguém que está centrado. Eu sei quem eu sou e mesmo que eles estejam me condenando, colocando numa cruz, eu vou até o fim. Mas isso não foi para pagar os seus pecados. Foi para mostrar a você como é que tem que ser feitas as coisas. E mesmo diante da dor, da injustiça e da morte, ele permanece inteiro. E esta visão muda tudo, porque a cruz deixa de ser um evento de sofrimento necessário por um Deus que estava louco com a humanidade porque estava pecando, estavam indo longe dele. Deus não está preocupado que você estava indo longe dele, até porque isso nunca existiu. Não tem como você ir longe de Deus. Essa ideia é absurda, até pela teologia. Mas você estava indo longe de você mesmo, da sua essência. Então a cruz passa a ser prova máxima de coerência. Eu não fiz nada de errado, mas eu vou até o fim com isso aqui porque eu respeito e eu sei quem eu sou. É isso que Jesus fez. Não foi na cruz para pagar teus pecados. Ele foi na cruz para mostrar a você: não desvie do alvo, não desvie da sua essência. A cruz então revela que existe um nível de consciência onde a verdade é mais forte que o medo, o amor é mais forte que a violência, a identidade é mais forte do que a dor. Cristo não morre para agradar a Deus. Ele não morre para comprar perdão. Cristo permanece fiel àquilo que ele é até o fim. Este é o ponto mais alto da mensagem. E isso, infelizmente, foi tirado. E foi colocado uma ideia para amarrar você. Aquela mãe que mandou o nome do filho pedindo que eu faça o atendimento. Tudo travado. Quando nós voltamos no nosso alvo, a coisa muda. Quando nós vamos em busca da nossa essência verdadeira, eu não fico perdendo tempo de ser aprovado pelos outros, porque eu sei quem eu sei a verdade que está dentro de mim. Isso tudo aqui, pessoal, que eu estou passando, são temas de outras aulas que estão lá no curso sobre esse assunto. E aqui, como é um vídeo, né, mais rápido, ou pelo menos estou tentando ser mais rápido, eu vou pular algumas coisas que depois, se você quiser, você pode vir fazer curso comigo e refletir um pouco mais ainda sobre esses assuntos. E agora eu quero falar um pouquinho para você sobre. Nossa, tem muita coisa aqui, pessoal, muita coisa. Se você tem interesse por esse assunto, venha estudar espiritualidade, para que você possa se libertar de uma vez por todas, não só das questões religiosas, mas se libertar, inclusive, de uma falsa ideia que foi criada sobre você. Porque isso tudo aqui impacta o nosso emocional, impacta a nossa visão, impacta o nosso senso de justiça que a gente tem, impacta, inclusive, as questões e as visões que você tem sobre amor próprio. Então é muita coisa, muito conteúdo, né? Esse vídeo é um vídeo geral, mas que eu quero aqui trazer a você a base desse ensinamento, a base desse conteúdo para que você possa refletir e começar a abrir a sua mente e se libertar daquilo que prende você. O que eu quero trazer a você agora um pouquinho é sobre exatamente essa ideia, muitas vezes, que nós temos, essa necessidade que nós temos de buscar amor dos outros. O que nós devemos buscar das outras pessoas é justiça.
Jesus, no alto da cruz, não foi feito justiça com ele, mas ele fez justiça com você porque ele mostrou a você como é que vive as coisas. O pecado é errar o alvo, então justiça é o oposto. Acertar o alvo constantemente dentro de si mesmo. Justiça nesse sentido não é algo que você exige do mundo. Eu não estou falando da justiça do juiz, do fórum, do processo judicial. Estou falando da justiça de você não se trai, você não se abandona e você não negocia sua essência por medo, carência ou aceitação. Quero ser aceito naquele grupo de pessoas, mas todos fumam, então eu vou começar a fumar também. Tá entendendo? O exemplo é muito simples, acontece muito com os nossos adolescentes isso. Eles precisam muitas vezes para aprovar alguma coisa ou pertencer àquele grupo, àquela situação e acabam se corrompendo a sua própria essência. Não, mas peraí, se todos fumam e eu não fumo e sei que isso é ruim, prejudicial para mim, então eu não vou fazer parte desse grupo. Eu vou manter a minha essência, mas eu não vou abrir concessões só porque eu quero fazer parte da turma, do grupo. E pare de buscar amor. Pare de buscar amor sem justiça interna. E geralmente acontece isso. Você aceita menos do que você merece. Você tolera desrespeito. Você se molda para ser aceito. Você confunde apego com amor. Isso é um problema que está inserido hoje na nossa sociedade. As pessoas estão ficando doentes porque buscam ser aprovadas pelo outro. Tua mãe não tem que aprovar você, seu pai não tem que aprovar você. Você precisa honrá-los, respeitá-los, claro, e honrá-los. Mas viva a sua vida e viva quem você é. Mesmo eles, às vezes, fazendo coisas erradas. Estou citando esse exemplo porque eu atendo pessoas praticamente todos os dias. E eu digo a você que as pessoas vêm com problemas porque estão buscando amor do outro, estão buscando aceitação do outro. O Cristo na cruz, ele diz: esse povo aqui, ó, tá todo mundo me condenando, mas eu sei quem eu sou. Eu não estou aqui nessa cruz para pagar pecado nenhum ou para usar o meu sangue, a minha vida, esta cruz como troca por você. Porque eu nem sei, nem sabia que você existe. Mas eu estou aqui para te mostrar um modelo de vida para você seguir. É isso que a cruz nos traz. Não busque amor. Se Jesus tivesse buscado amor daquelas pessoas, ele não teria morrido na cruz. Mas ele foi até o fim para dizer quem ele era. Eu sou filho de Deus e ponto final. Eu estou aqui porque eu sou o Messias. Eu sou um caminho para você seguir. Então eu não negocio isso. Eu não me rendo. E eu não busco o amor dessas pessoas que estão aqui. E lá ainda no alto da cruz, o que ele diz? Pai, perdoa essa turma aqui porque eles não sabem o que fazem. E até hoje a gente não sabe o que faz. Principalmente quando nós erramos o alvo. Então, deixa eu ir mais para o final aqui. Até porque eu quero ainda fazer um momento com você nessa gravação. Um momento onde você vai poder entrar dentro desta ideia e começar a refletir sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Venha estudar comigo esse assunto que você vai gostar, você vai abrir a sua mente, você vai, assim, ter uma transformação muito grande, tá? Porque a gente começa a ter uma outra reflexão, tá? Qual é o papel, então, de Jesus? Qual é o papel de Jesus? Jesus é a expressão máxima do ser humano alinhado com o divino e que não negocia e que tem coerência absoluta, verdade encarnada e unidade dentro dele do humano com Deus. E isso muda totalmente nossa visão. Inclusive, eu não tenho tempo agora nesse vídeo para falar sobre esses assuntos, mas depois, se você quiser, você pode vir estudar comigo. Existe salvação para alguém que não é cristão? Essa salvação ela chega para nós pela fé? Ela chega para nós pela graça? Ela chega para nós pelas obras? São temas que eu tenho aqui também para falar para você e que em outros momentos você vai ter oportunidade de estudar isso também. Se você quiser comigo ou com outras pessoas
ou até mesmo refletir sobre esses temas sozinho. Quem é Jesus, afinal de contas, e o que é que ele faz no alto da cruz? Ele faz exatamente isso. Ele é a máxima expressão do ser humano alinhado com o divino. E ele, Jesus, não negocia isso. Ele não morre numa cruz para perdoar teus pecados. Ele nem sabia que você existia. Ou que você ia vir existir. Claro que como filho de Deus ele sabia, né? Mas isso é um outro tema para ser conversado e discutido em outro momento. Mas ele está ali para mostrar a essência dele, a natureza dele e quem ele é. E tanto que ressuscita 3 dias depois. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Vocês podem até me colocar nesse madeiro aqui, me sacrificar, tentar fazer com que eu mude o meu amor próprio, mude o meu alinhamento com o divino, mas eu vou deixar minha mensagem, eu vou mostrar para as pessoas. A cruz é um caminho para nós seguirmos e não é um caminho de sofrimento. Eu sei que parece absurdo dizer isso, mas a cruz não é um caminho de sofrimento. A cruz é um caminho de transformação. É um caminho de cura verdadeira. É um caminho onde nós nos alinhamos com o divino e paramos de errar o alvo. Uma transformação interna. Não negocio quem eu sou, eu não negocio a minha identidade porque minha mãe, meu pai, minha irmã, não sei quem, a pessoa lá do meu trabalho. Eu não negocio a minha essência, eu não negocio a minha verdade, não negocio quem eu sou por causa das coisas que o mundo quer me oferecer ou quer dizer quem eu sou. Sei que tem muita reflexão, muitas coisas eu gostaria de ter trazido para você aqui, não consigo agora nesse vídeo, porque eu quero que você comece a refletir sobre esses assuntos. E o Cristo ressuscita porque ele sabe quem ele é. Eu vou morrer, só que eu volto. Porque eu não sou alguém que está morto. Nós não somos um espírito fazendo uma experiência. Nós não somos um humano fazendo uma experiência espiritual, nós somos um espírito fazendo uma experiência humana. É ao contrário aqui o assunto. Nós não estamos mortos e a morte física pela qual todos nós passamos e vamos passar, ela não é um fim de nada. E Cristo, sabendo disso, ele ressuscita. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele quer dizer a você que mesmo quando te colocam na cruz, você pode ressuscitar, você pode mudar, você pode transformar tudo isso. Mas não solte a sua essência, não solte quem você é. Não se renda ao que o outro quer que você faça, ao que o outro diz que você é. Sei que tudo isso é complexo, mas eu espero pelo menos que você comece a abrir a sua mente para entender esses assuntos e ir a fundo desses assuntos. Porque a vida muda quando você age dessa forma, com você mesmo e com o divino. Você para de ser um mendigo espiritual pedindo coisas para Deus. As orações de Jesus, se você analisa o Pai Nosso a fundo, você vê que não é uma oração pedindo coisas, mas é uma oração decretando coisas. Até porque, quando eu falo de Pai Nosso, a gente tem que falar de qual o Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso que está a tradução para nós é totalmente errada a tradução. É verdade, a tradução do Pai Nosso que está na Bíblia, ela está totalmente incompleta. O texto ele foi manipulado e houve muito erro de traduções de tantos e tantos e tantos tempos. Eu vou fazer a você em algum vídeo, algum decreto, alguma coisa, no tratamento que eu for falar, que eu for fazer sobre o poder do sangue, eu vou trazer a você a versão real da tradução do Pai Nosso direto do aramaico, que era a língua de Jesus. E você vai ver que é um Pai Nosso totalmente diferente. Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso para os seus discípulos, apóstolos e para aquela turma que acompanhava ele, ele ensina a nós decretarmos, criarmos as coisas, manifestarmos as coisas.
quando ele queima a figueira, passa no dia seguinte, está lá a figueira queimada, ele diz para os seus apóstolos: aquilo que você decretar, que você falar, creia que aquilo já está acontecendo e aquilo vai acontecer assim. Você não é um mendigo espiritual. Você é alguém que caminha para a cruz da sua vida, mas não para ser crucificado, morrer, porque você sabe que no terceiro dia ressuscita. Então, os sofrimentos que a gente tem na nossa vida, principalmente os problemas que os outros trazem para a gente, ou às vezes os problemas que a gente gera para nós mesmos quando a gente erra o alvo, pecamos de fato, nós podemos mudar. Nós podemos deixar de fazer aquilo. Nós podemos mudar o nosso pensamento, nossa forma de agir, nossos hábitos. Isso é ressuscitar. Deixa eu parar de falar, senão nós vamos ficar aqui horas e horas e horas nesse vídeo. E o que eu queria trazer a você é uma introdução sobre esse tema. Uma introdução muito profunda, mas que tenho certeza que vai te trazer uma abertura de mente para você parar de sofrer e para você parar de viver uma fé que te leva a sofrer. Porque não é isso que ele fez na cruz. Não é isso que ele fez na cruz. Então eu vou pedir agora, se você puder, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E eu quero fazer aqui com você agora, nesse momento, um decreto energético espiritual profundo. Se você ainda não está participando do atendimento do dia 4/4, venha participar, que vai ser transformador e revelador. Esse decreto espiritual que eu quero fazer em você é exatamente dentro do versículo do Salmo 51, o Miserere. Cria em mim um coração puro e um espírito firme e decidido. Neste momento, nós nos colocamos em presença de Deus. Feche teus olhos se você quiser. Não diante de culpa, mas diante de verdade que habita dentro de mim. E nós reconhecemos os momentos em que nós erramos o alvo. Não como condenação, mas como um afastamento do próprio centro. E nós, em consciência, escolhemos retornar. Do mais profundo do meu ser, e eu quero fazer essa ativação por você que vai acompanhar depois dessa gravação, esse vídeo. Eu ativo esse chamado para que seja criado dentro de cada um de nós um coração puro. Um coração livre de distorções, medos, ilusões. Um coração que não se trai, que não se abandona, que não negocia sua essência para ser aceito, amado. Renova em mim um espírito firme e decidido. Que a cruz seja um modelo dessa renovação de um espírito firme e decidido. Um espírito alinhado com a verdade, que permanece mesmo diante da opressão, que sustenta a coerência e que não se perde de si mesmo. E que tudo que esteja desalinhado seja revelado. Que toda máscara caia, que toda fuga cesse, toda fragmentação seja reunificada. E cria, Deus, dentro de cada um de nós um coração puro e um espírito decidido, firme e decidido. Cria em mim, Senhor, um coração puro e cria em mim, Senhor, e coloca dentro de mim, Senhor, um espírito decidido. E hoje nós fizemos aqui uma reflexão profunda sobre o que de fato o Cristo fez no alto da cruz. E hoje nós somos convidados a parar de errar o nosso alvo, não negociarmos a nossa verdadeira identidade, quem nós somos nele
e no Pai e despertarmos esse espírito em nós. E que a cruz, que é um convite que você recebe agora, possa te levar a uma verdadeira transformação de vida. Não mais uma vida de sofrimento, uma vida de medo, mas uma vida de alinhamento, uma vida de poder. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pare de errar o alvo da sua vida. Pare de errar o caminho. Pare de errar o sempre. Viva essa essência. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Olha o ensinamento. A cruz nos trouxe a vida. Porque você estava condenado, mas agora por essa cruz você está reconciliado consigo mesmo. Eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
você também possa ser atraído pela cruz. Não a cruz que te condena, mas a cruz que te liberta. É a cruz que te leva ao Pai. A cruz que te leva para a transformação completa. A cruz que te leva e transforma a sua vida. Que você seja atraído pela cruz para que pare de errar o alvo. E que você seja atraído para a cruz para que você entenda o gesto de Cristo. Não um gesto de uma troca para pagar alguma coisa, mas um gesto de um sangue derramado para dizer a você: não negocie quem você é em Deus e em mim. E olha o que eu fiz, você também pode fazer. E não se preocupe, porque não é na cruz que você fica. 3 dias depois a ressurreição acontece. E que cada um de nós possa nessa Páscoa ressuscitar. Ressuscitar do sofrimento, ressuscitar das prisões, ressuscitar das falsas ideias, ressuscitar daquilo que continua nos prendendo. E irmos em direção à cruz. A cruz que nos convida a não errarmos mais o alvo, não sairmos da nossa essência, de quem nós verdadeiramente somos nele. Gratidão, gratidão, gratidão.